Oi galera, que Deus abençoe vocês nesse dia, amém? Tô aqui nesse friozinho, olha que paisagem maravilhosa. Deus nos deu esse presente de poder estar aqui nesse friozinho na cidade de Stanford e admirando essa paisagem não poderia deixar de compartilhar uma pérola do Senhor. E a pérola que eu tenho para compartilhar, gente, está no livro de Êxodos, capítulo 2, 3, 14, 15, mas se puder, leia Êxodos todo, porque esse livro é maravilhoso. Eu amo o Antigo Testamento, amém? Amo a Bíblia toda, mas Deus fala tanto comigo, fala no profundo. E eu queria compartilhar algo muito especial que Deus falou comigo essa semana. Falando sobre a vida de Moisés. Todos nós nascemos com um propósito, e Moisés nasceu com um propósito. Né? O inimigo das nossas vidas, o inimigo da vida de Moisés já queria matar ele desde o bebezinho. Mas Deus não permitiu, né? Enquanto vários bebês estavam sendo mortos e eles querendo acabar com todos os bebês dos hebreus, Deus guardou Moisés. A mãe dele achou ele lindo, se escondeu o máximo que pôde, depois colocou ele numa cestinha e colocou ele à margem do rio. E aí lá diz que a filha do faraó viu aquele cestinho flutuando e pediu para as servas trazer para ela. E quando ela viu, ela disse: uau, isso é filho das hebreias. E ela resolveu adotar. Deus foi tão bom que no processo de adoção dela, Deus permitiu a própria mãe de Moisés o amamentar e cuidar dele até o momento dele ser entregue para a filha de faraó. Mas é o que Deus falou comigo, gente, é que Deus já deu livramento, assim como deu na vida de Moisés, Ele sempre dá nas nossas. E se estamos aqui hoje, é porque Deus tem planos grandes ao nosso respeito, amém? E vão se cumprir. Moisés tinha um chamado, Moisés tinha algo dentro dele, uma essência que Deus tinha criado nele, para que quando ele ficasse adulto, ele pudesse cumprir esse chamado. Só que Moisés, quando você vai ver o capítulo 2, ele viu, olha só, ele viu um egípcio espancando um irmão seu, um hebreu. E aquilo consumiu o coração dele, porque ele não achava, além dele não achar correto, aquilo doeu na alma dele, porque ele foi chamado para ser aquele que ia libertar aquele povo que estava sendo oprimido, massacrado pelo mal. Mas ele fez da forma que não agradava a Deus. Ele não foi direcionado pelo Senhor. Ele viu aquela situação, um egípcio espancando o hebreu, ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, matou o egípcio e sofreu as consequências, né? No dia seguinte ele viu os hebreus brigando e aí ele chegou e disse: mas por que você fere um ao outro? Aí o inimigo, que viu tudo que aconteceu com o egípcio, disse: quem te nomeou juiz e líder entre nós? E aí lá diz que Moisés se apavorou, ele disse: uau, todo mundo está sabendo. E lá diz que ele fugiu, porque depois o faraó buscou matá-lo. E aí ele fugiu e foi parar em Midian. Lá em Midian ele se casou e começou a cuidar das ovelhas do seu sogro. E lá diz que ele estava no deserto, pastoreando essas ovelhas, e ele entrou na presença de Deus. Ele encontrou o monte de Deus. Lá ele viu aquela sarça ardendo, queimando, que não se consumia, e ele foi se aproximando, até que ele chegou mais perto, e aí a voz do Senhor disse: tire as sandálias, porque a terra que você vai pisar agora é santa. E naquele momento ele começou a ouvir a voz do Senhor. E depois daquilo, gente, quando você vai lendo o Êxodo, você vai vendo o direcionamento de Deus com Moisés. Aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou para a vida dele se cumpriu. Deus tinha um chamado para a vida dele de ser líder e juiz daquela nação. Deus usou ele para libertar aquele povo. Aquilo que ele fez lá no começo, ele já tinha no coração, mas ele fez na força do braço dele. Ele não fez com direcionamento de Deus. Tudo mudou quando ele entrou no Monte Horebe e ele ouviu a voz do Senhor. Ele recebeu o direcionamento do alto e ele conseguiu cumprir o chamado de ser líder e juiz daquela nação. E o que ficou guardado ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês todos nós temos um propósito, todos nós temos um chamado, mas se a gente for fazer do nosso jeito, na força do nosso braço, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai trazer consequências e a gente pode parar no deserto. Mas eu tenho uma boa notícia.
Talvez nesse deserto, talvez a gente esteja até passando por um deserto. Nesse deserto, a gente tem um encontro com o Senhor. A gente chega até o Monte Horebe e escute a voz de Deus. Na presença do Senhor, a abundância de vida, na presença do Senhor, a clareza do nosso chamado, a clareza do nosso propósito. Assim como Moisés escutou a voz de Deus e pôde cumprir o propósito dele aqui na terra, a gente também, se a gente entrar no monte de Deus, seja qual for a estação que você esteja passando, se você entrar no monte de Deus, Deus vai falar ao seu coração, vai te guiar e você vai ser feliz, porque quando a gente cumpre o propósito pelo qual a gente está aqui na terra, a felicidade, a plenitude, apesar das circunstâncias. Então, que o Senhor nos capacite a sermos aqueles que não fazem nada na força do braço, mas que a gente possa ser aqueles que entram na presença do Senhor, que entram no Monte Horebe, escutam a voz de Deus e cumprem o chamado. Amém? Que Deus abençoe vocês e dê um dia de vitória.